Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou fazendo a chamada aqui, tá? Tava só esperando um pouquinho o pessoal entrar e já vamos começar. Já falei, aqueles que eu vou citando o nome é porque eu tô dando presença, tá? A Aline Jaques. Oi, Oi, tudo bom, Aline? tudo? Tudo. A Karine Carvalho. Oi, Oi, tudo bom, Karine? tudo bem? A Gislaine. Boa noite. Oi, tudo bem, Gislaine? Não esquece de ligar a câmera. Só tô terminando de comer, já ligo. Tá, tudo bem. O Jefferson, oi Jefferson. Boa noite. Larissa, Gabriela. Aqui. A Luana Bayerly, oi Luana. Oi, tudo bom? Tudo. A Thaís Broining. Oi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, Thaís? Tudo? Tudo. E a Viviana? Boa noite. Tudo bom, Viviana? Tudo? Então tá bom. Deixa eu só botar aqui. Pronto. Conforme vai entrando, eu vou incluindo ou não presenças. Vamos começar, pessoal. Como eu falei nas outras turmas, hoje eu não vou ficar de muita conversa, porque o conteúdo é muito grande. E se eu ficar assim me enrolando, esperando mais um pouco, a gente não vence, vai passar muito do horário. Tanto que teve uma turma, a turma de quinta, eu acabei, por fim, passando 20 minutos quase do horário, para depois ir para os questionamentos, porque realmente é muito conteúdo. Eu fui conversando, falando com o pessoal, esperando o pessoal entrar. Mas então eu vou pegar e eu vou já iniciar, porque senão a gente vai acabar não vencendo o conteúdo, tá? Feito. Vamos lá, então. O que nós vamos estudar hoje? Hoje, eu vou me sentar aqui, que hoje não tá fácil. Pessoal, até peço desculpa para vocês, porque aí já passei do oitavo, já tô do oitavo mês da gestação, então tá bem difícil hoje também. Mas vamos lá, com calma, dá tudo certo. Então, até vou me sentar meio assim, às vezes eu vou ficar me mexendo na cadeira, não reparem, porque o nenê tá quase quebrando as minhas costelas, tá? Isso que dá, ter um pai alto, a mãe alta, vai ser um nenê comprido, possivelmente, também. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar, então, mais um ramo do direito civil. Hoje a gente vai falar mais uma legislação própria que está dentro do Código Civil. Semana passada a gente estudou obrigações e coisas. Hoje estudaremos família e sucessões, tá? Dentro de tantos outros temas que são encontrados dentro do nosso Código Civil. O próprio Código Civil, pessoal, ele, na nosso direito família, ele é aquele que fala das relações familiares. Ele vai tratar, abranger tudo que tem aquele vínculo de família. Isso desde que nem hoje a gente vai estudar relações entre homem, mulher, homem, né? O casamento, união estável, partilha de bens, etc. Não vamos ir para o ramo de guarda, pensão, alimentos, porque não compreende, é muito extenso. Se eu, na realidade, começar a buscar mais isso, a gente não vai ter uma qualidade inteira. Então, a gente vai só compreender, de uma forma breve, o próprio noções de direito família, tá? Que é aquele que regulamenta a convivência familiar, a estrutura familiar, a proteção entre as pessoas ali envolvidas, constituída como rol família. Dentro do Código Civil, o direito familiar, ele está previsto lá no artigo 1511 em diante, indo até o 1783,
que ele começa já lá desde o direito pessoal e vai lá até a tutela-curatela, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho desses aqui, direito patrimonial ali, da união estável, um pouco do pessoal, mas nem vamos ir para mais campos, tá? Só gosto de explicar muito para vocês, e que eu não vou me estender muito, que quando lá eu entrei na faculdade, digamos que lá no ano de 2003, eles entendiam que família, tanto que o Código Civil é de 2002, família era aquela prole que era constituída por um homem, uma mulher que tinham filhos, porque esses dois tinham que casar, tá? E eles visavam ter filhos. E esses, depois de terem filhos, aí sim eles eram considerados como conceito família, tá, pessoal? Então, para te ver como muita coisa alterou, mas o código ainda continua meio atrasado. Entretanto, as doutrinas, as jurisprudências, eles entendem que a família hoje ela tem outro sentido, outros componentes, não necessariamente só aquele homem e aquela mulher que possuíam filhos, porque tem muitos mais outros ramos para considerar como família. Mas por que está falando isso, prof? Porque todas essas pessoas, família que eu disse ali, todas elas poderão buscar seus direitos dentro de uma Constituição, direito família. Então, a família ela pode começar desde aquela matrimonial entre o homem e a mulher mesmo, podendo ser também aquela formada pela união estável. Hoje é admitido casamentos entre homossexuais, antigamente não era permitido, que também serão considerados como família, independente se terão filhos ou não. Pode ser família também aquela mãe solteira e o filho, ou o pai viúvo e a filha. Pode ser só a viúva, porque ela já foi casada um dia e hoje ela é viúva, mas ela não deixa de ser família. Pode ser aquelas pessoas que eram casadas, tinham uma família, se divorciaram, constituíram novas famílias, e aquela pessoa que adquiriu um novo vínculo, que também é separado, também tem novos filhos, e daí os meus filhos da minha primeira relação vão ser meio-irmãos dos filhos da outra relação, se nós casarmos no papel, tá? Como se diz. Então, até é constituído quando tu mora muitos anos numa república, ou tu divide apartamento, casa, muitos anos com amigos, e esses amigos constituíram propriedade, eles também podem ser considerado direito de família. Pode também, os filhos órfãos, que os pais já faleceram, eles não vão deixar de ser família porque não tem mais pai e mãe. Então, hoje em dia, não na lei, a lei não diz esses artigos, mas a doutrina, como eu expliquei lá na primeira aula, vocês lembram que sempre volta à teoria inicial. A gente pode sim considerar todos eles como uma família. Daí vocês dão uma lida para depois, porque eu não vou me fixar muito, porque isso assim não é extremamente importante. Esse estado família entre essas pessoas, gente, como são ali as principais características, é intransmissível, ou seja, não vai haver transmissão, eu sempre serei, digamos, eu e a minha mãe. Minha mãe sempre será minha mãe e eu sempre serei a filha dela. Nunca vai ter uma transferência, eu, mãe da minha mãe, exemplo. Então, não existe, só salvo a adoção, que na adoção, aqueles filhos, né, geralmente menores, por algum motivo de pai e mãe não puderem mais exercer o poder familiar, mediante processo judicial, né, acompanhamento do Ministério Público, é retirado esse poder familiar deste pai e desta mãe. Então, eles automaticamente, se eles não irem vão, digamos que não tem ninguém na família que quer essas crianças, eles vão para adoção, e a adoção eles terão um novo pai, uma nova mãe, ou diferente, e ali houve uma transferência, sim, de personalidade de uma mãe que perdeu o procedimento, deu o direito de ser mãe, para uma nova mãe, que é a mãe que adotou, tá? Então, é a única exceção.
eu não posso renunciar a esse estado de família, ou seja, eu sempre serei a filha da minha mãe, exemplo, né? Se um dia é imprescritível, eu não soubesse, por exemplo, não é o caso, mas eu não soubesse que era o meu pai, eu poderia a qualquer momento da minha vida buscar um DNA, buscar alguma prova de quem é ele, ou minha mãe, ou eu sou adotada, etc. Então, eu posso a qualquer momento exigir isso, né? Ele é universal, ele compõe, a minha família é uma conceito de família, a de vocês é outro conceito de família, e nossas famílias é uma forma universal de ser, tá? Outra coisa, não existe indivisibilidade, ou seja, no conceito de filha, para os meus primos, para os meus tios, para os meus avós, eu serei filha. Poderei sempre ser vista como filha da minha mãe. Eles nunca vão poder considerar papel inverso, eu a mãe da minha mãe, ou eu ser casada com meu marido e para minha família e para a família dele eu dizer que eu sou solteira, que eu não tenho vínculo algum. Então, não existe isso, existe apenas uma única coisa. E esse é os membros da família todos serão unidos num só, e nós nos defendemos contra toda a sociedade em geral, quando principalmente dizer questão de bens. A família também tem seus direitos, da dignidade, tudo isso a gente já viu em direito constitucional, a dignidade de pessoa humana, o direito de liberdade, igualdade, solidariedade entre os membros da família, né? Pluralismo, né? Que existe vários hoje arranjos familiares que eu falei antes, princípio da monogamia, ou seja, só pode se casar com uma pessoa, casar, estou dizendo, pessoal. E princípio da afetividade, que todo mundo entende que quando tu tem uma família, tu tá com essas pessoas por afetividade, tu tem um carinho, tem um zelo, tem um amor e etc, certo? Então, esses são os principais princípios do direito de família. E daí, passado o direito de família, a gente cai direto no casamento, tá? O casamento, pessoal, ele está previsto ali no artigo 1511. Esse SS é uma abreviação jurídica que a gente diz e seguintes, tá? Então, 1511 e seguintes do CC, do Código Civil. Isso a gente sempre tenta quando, assim, não quer dizer 511, 512, 513, 514. A gente vai lá, 511 ESS, seguintes, do CC, Código Civil, sempre é a primeira letra. E ali o casamento é aquela união voluntária, pessoal, de pessoas, por isso que eu digo 2002, que querem constituir uma família. Ali esse artigo ele traz aquela margem ainda do casal que vai casar para ter filhos. Hoje em dia não é mais obrigatório isso. Um casal pode livremente casar sem ter a necessidade de constituir filhos e eles serão considerados família, eles serão considerados casados de qualquer modo. Então, o próprio casamento, a gente está falando aqui, casamento civil, aquele que a gente faz lá perante um juiz de paz, ele está dentro do código e o código ali diz o que regulamenta de validade para esse casamento existir perante a lei, perante a nossa sociedade, certo? Não estou falando casamento agora do religioso. Nós estamos falando do casamento civil que traz leis e obrigações que o código impõe, certo? Então, principais características dele. Ele é um ato solene, tá, pessoal? Tem que ter uma solenidade, que a gente vai explicar mais adiante. É pessoal, os noivos têm que comparecer, salvo uma exceção que eu vou explicar lá na frente também. Ele vai criar um vínculo, o casamento, as pessoas vão criar um vínculo entre elas, tá? O casamento altera o estado civil da pessoa. Se a pessoa é solteira, ela vira casada. Se a pessoa era divorciada, ela vira casada. Se a pessoa é viúva, ela virará casada. Então, ela altera o estado civil. A união estável não altera. A união estável, se tu é solteiro, fez uma união estável, quando pergunta estado civil, união estável. Não existe a palavra chamada estado civil, união estável. Se tu tem uma união estável, tu é solteiro perante a lei, certo? Se tu é viúvo e constitui uma união estável, você continuará viúvo, porém em união estável. Então ele altera o vínculo. Ele gera um parentesco por afinidade. Eu brinco muito com os meus alunos quando diz isso. Exemplo, parentesco por afinidade.
Eu e a minha família, nós temos um parentesco sanguíneo, a gente é do mesmo sangue, certo? Daí as pessoas casam, né? E daí as pessoas que casam vão dizer assim, exemplos. Geralmente eu uso o exemplo que é o mais clássico para as pessoas entenderem. Geralmente, não é o meu caso, graças a Deus. A sogra é a bruxa, né? Nem a minha, ela é um amor, e a minha mãe também é um amor com o meu jeito, então não tem com o meu marido, então não tem problema nenhum. A sogra é a bruxa. Daí, vai lá o marido vai dizer, amor, vamos lá almoçar na sogra. Eu não, tu que vai lá com a tua gente, eu vou ficar em casa. Eles são tua gente, tu que se explica com a tua família. Eu não tenho nada a ver com eles. Eu sou da minha família e não tenho nada a ver com eles. Mentira, pessoal. No casamento, a partir do momento que tu casa, a tua sogra acaba virando um parente por afinidade, tanto quanto validade como sanguíneo. Então, não existe divisão de gentes no casamento. As gente contrária acabam sendo o pacote inteiro, como a gente diz. Então, gera esse vínculo entre as partes, certo? Dentro do casamento também gera um regime de bens, assim como a união estável, que eu vou explicar mais lá na frente também. E não corre prescrição entre os cônjuges. Eu, a qualquer momento, posso vir a declarar qualquer coisa sobre o meu casamento. Capacidades para casar, sempre acima de 18 anos. Exceção, 16 a 17, pode casar? Pode, desde que emancipados. Emancipados é um processo que teu pai e a tua mãe vão lá perante o juiz e querem fazer aquele filho de 16 anos ou 17 maior para efeitos civis. Efeitos civis é a partir dos 18 anos, tu é maior de idade. Então, tu acaba antecipando a tua maioridade a partir dos 16 ou 17, se o juiz concordar. Daí sim, tu pode casar. Antigamente, era possível casar já com 14, 15, porém essa lei foi derrubada em 2019 e hoje menores de 16 anos não podem casar. União estável é outra coisa, mas casamento não é permitido, eles são proibidos de casar. Deixa eu só botar aqui. Eles são proibidos, deixa eu só dar presença aqui, de casar. Então, eles aceitavam casamentos de 14, 15 anos para aquelas pessoas que estavam grávidas ou etc., mas hoje em dia não pode mais. Lá no código, no artigo 1521, diz que tem pessoas que são proibidas de casar. Não podem contrair casamento. Quem são esses? A linha reta da nossa família. É o pai com o filho, o vô com o neto, ou vice-versa, né? Aquela linha assim que está aqui, eu, meu filho, meu neto, meu bisneto, meu pai, meu avô, meu bisavô, e assim sobe. Essas linhas aqui são naturais, a gente é proibido de casar, certo? Então, que são os afins em linha retas. Também não pode os irmãos, meios irmãos, exemplo, eu tenho um filho e vou adotar um outro filho, esses filhos não podem se casar, são proibidos casamentos. Ou, daqui a pouco, eu tenho filhos e vou casar com um cara que também tem filhos. Nós vamos construir um casamento. Ou seja, os filhos do meu marido vão criar parentesco por afinidade dos meus filhos e meu. Esses filhos do meu companheiro e os meus não poderão casar também, conforme diz ali. Pessoas casadas precisam se divorciar para daí casar novamente, tá? Um cônjuge, exemplo, eu sou casada e eu tenho um amante, o meu amante mata o meu marido para nós dois ficar junto com a herança dele. Se esse meu amante condenado for por esse homicídio, nós dois estamos impedidos de casar. Mesma coisa se eu matar coisas no direito sucessório, eu também não vou ter direito à herança, que eu vou explicar mais adiante. Mas isso não pode. Eles são só uns exemplos, tá, pessoal? Então, dentro desse casamento,
Ele precisa ser, lembra que eu disse um ato solene? É quando as pessoas vão lá até o cartório, né, de pessoas naturais e de espontânea vontade o casal chega lá mediante 2 testemunhas e dizem nós queremos casar, tá? Então, vocês ali declaram que querem casar, as testemunhas concordam, assinam sim, eles querem casar, e aí vai para proclamas. Por que existe o proclamas? Que daí vai para um jornal de grande circulação, para que, se de repente nós descobrimos algum impedimento, exista lá, aqueles 2 são irmãos, ou aqueles 2 é padrasto e enteada, aquela pessoa é casada, impedimentos, qualquer cidadão se dirige até o cartório e vai rogar, provar o impedimento, e daí não vai poder ser possível mais, realmente comprovado, não será possível mais realizar o casamento. Não acontecendo, né, de impedimento, vai ser então designada a data, né? E as pessoas têm que comparecer, ambas, presencialmente, lá no dia e hora designado no cartório, para, enfim, casar, mediante juiz de paz, e tem que levar junto consigo 4 pessoas, 4 testemunhas que vão dar como verdadeiro esse ato. Ali fala da suspensão do casamento, já aconteceu, que uma conhecida minha, ela é muito amiga de uma amiga minha, essa minha amiga ia ser madrinha de casamento. Ela foi lá no dia fazer, como se diz, o testemunho do casamento lá perante o juiz de paz. E na época, a menina, a noiva, ela era muito nova, ela tinha 18 anos, mais ou menos, e ela tinha aquela fase da bobeira, sabe? Ela e o namoradinho, mas os 2 se amavam, eles queriam casar. E chega lá na hora da solenidade, é uma solenidade muito séria, que o juiz de paz questiona, né, os noivos, da sua livre e espontânea vontade de casar. E essa conhecida disse: ai, não sei, deixa eu pensar. Mas brincando para dar, sabe, querendo esticar com o cara, aquela coisa que tu olha às vezes em filme. Na hora, o juiz de paz suspendeu e não saiu o casamento. Eles tiveram que reagendar a data e casar em outro dia. Ou seja, os convidados da festa festejaram um casamento que não aconteceu, porque já estava pago, tinha banda, tinha tudo, e o casamento não existiu, pessoal, por uma bobagem da menina. Então, assim, ó, por que o juiz fez isso? Porque ali ela estava brincando, mas pode acontecer que a pessoa às vezes não tem interesse de casar. E se o juiz perceber alguma coisa que não é espontânea, ele tem que suspender o ato, mandar embora, mesmo pedindo por favor, manda embora para a pessoa repensar, e se quiser voltar, marque em outro dia. Daí eles casaram num dia seguinte, no outro período, mas daí já tinha passado a festa, enfim. Então, pode acontecer? Pode. No casamento, qualquer um dos cônjuges pode alterar o nome, ou eu não quero alterar o nome, ou a mulher pega o nome do marido, o marido pega o nome da mulher. Hoje também pode, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Existe também a possibilidade de casamento com moléstia grave, essa a gente ouve falar, a gente vê geralmente na internet, que são casos, exemplo, a mulher está diagnosticada com câncer terminal, tem questão de pouco tempo de vida. Ela está lúcida, mas ela está iminente, o médico já disse que não tem mais o que fazer. Mas como eles eram namorados a vida inteira e eles têm interesse em casar, eles queriam casar mesmo sabendo que ela vai logo morrer. Quantas vezes a gente já viu na internet pessoas que casaram na noite e no outro dia de manhã a mulher morreu, o cara virou viúvo? Pode? Pode. Nesse caso, então, desde que esteja ciente, né, o juiz de paz vai até o hospital onde esse enfermo se encontra, né, para firmar o casamento. Não tem problema nenhum. Pode existir casamentos assim, sem requisito nenhum. Mas digamos que o juiz de paz não pode, não foi. Geralmente ele não vai porque ele precisa de uma programação. Querem efetuar um casamento. Pode fazer? Pode. Quando é, de novo, iminente risco de vida, né? A pessoa tem que estar consciente, os noivos conscientes do que vai acontecer. Eles pegam 6 pessoas
que não sejam parentes e celebram um casamento ali, todos assinam no papel, e no outro dia, ou quando abrir o cartório, eles vão lá e averbam esse casamento e dizem que é o tal do casamento não compatível ou em artículos morte, tá? É válido perante a lei. Outra forma de casamento é quando um dos noivos marcar um casamento, vai acontecer o casamento e no dia um dos dois não consegue ir até o cartório. Neste caso, tu pode dar um dos noivos que vai estar ausente passar uma procuração para alguém que você queira passar, para essa pessoa te representar lá na frente do juiz de paz. Uma amiga minha aconteceu isso. Ela morava na China junto com o namorado dela. Ela veio uma vez visitar os pais e daí deu a pandemia. Ela estava 1 ou 2 semanas aqui no Brasil e fechou tudo, deu a pandemia. Não bastando isso, ela descobriu que estava grávida do cara, que ela já era casada, morava junto lá na China. Só que ela não podia mais ir e ele não podia. Foi aquela época que fechou tudo, pessoal. Eles ficaram mais de ano sem se ver. O pai foi ver a criança quando eu já estava. Não sei se não era depois do aniversário de 1 ano, que daí quando eles liberaram o trânsito da China para cá. E daí ela queria, quando a nenê nascesse, que o pai fosse declarado e ela fosse declarada como casada. Então, na época, aquele cara lá da China passou a procuração para um amigo dele e esse amigo foi o noivo do dia. Claro, não houve beijo nem consumação de atos, ele só foi representar o amigo ali no casamento. É possível, tá no artigo ali do Código Civil também. Outra coisa também, casamento em estrangeiros pode, desde que a pessoa, o estrangeiro, esteja legalmente constituído dentro do Brasil, certo? Porém, esse estrangeiro será casado somente dentro do território brasileiro, porque a lei é brasileira. Quando ele voltar para o país dele, ele é solteiro, como a pessoa brasileira é solteira também. Por isso, assim, às vezes, quando casa no exterior, o casamento vai valer para as leis daquele país. Se vocês retornarem ao Brasil, voltarão como solteiros e terão que constituir um novo ato de casamento. Tá? É assim que a lei funciona. Então, ali que eu falei os tipos de casamento, que é principalmente esse em cartório, lá mediante juiz de paz, casamento por diligência, que é aquele que o juiz de paz, então, em vez de nós ir no cartório, esse juiz de paz vai até onde a gente queira que ele vá. Se é num salão de festa, se é em qualquer lugar que eu quero me casar, que não seja igreja, ele vai até lá. Pode, só tu paga uma taxa dobrada. Exemplo, para casar está em torno de R$600 para ir o juiz de paz. Isso é para ir até o juiz de paz. O juiz de paz ir até a mim é o dobro, 1.200, exemplos isso. Mas é válido. Às vezes as pessoas gostam de fazer uma cerimônia íntima, né, como casados. Então vale igual. O casamento religioso também existe, né, pessoal? Que é feito perante a igreja. E também existe a situação assim, ó, eu não quero casar agora no civil, vou casar primeiro na igreja. Vou lá na igreja, caso na igreja, eu vou ganhar uma certidão da igreja. Dentro de um lapso temporal, eu pego essa certidão da igreja, de casada na igreja, e levo no cartório civil e digo que eu quero averbar o meu casamento religioso para um casamento civil. Daí tu vai fazer o quê? Tu não precisa fazer aquela solenidade que tu já fez, tu apenas averba. Daí tu vai fazer um casamento religioso, que já existe, com efeitos civis. Então tu popa aquele. Tem o pagamento de taxa é quase a mesma coisa, pessoal, não vai mudar, porque o cartório vai cobrar igual, mas é só aquela formalidade. Ah, não, mas eu quero casar na igreja e casar no cartório. Pode também, mas se tu não quer ir no cartório, pode fazer essa averbação. E também posso fazer a conversão da união estável em casamento, certo? Então, ali eu expliquei tudo que eu falei até agora, como funciona o casamento, né? A pessoa passa a ser casada. E expliquei aqui também como é que é o casamento religioso, né?
que é aquele termo que a gente faz lá, e depois a gente averba no registro civil, certo? E um terceiro caso é a tal da união estável. Então, ele é um documento, é um contrato firmado entre duas pessoas que se declaram, ele é um vínculo matrimonial da mesma forma. As pessoas estarão em uma união estável, certo? Ali, o intuito é formar um núcleo familiar, ou seja, o casamento se diz constituição de família. Aqui diz núcleo familiar, que quer dizer o quê? Eu e a pessoa que eu vou fazer união estável, nós queremos ter uma entidade constituída entre eu e ela, independente de filhos ou não, independente de morar sobre o mesmo teto, porque a união estável não exige que as pessoas morem no mesmo teto. Inclusive, aqueles que nem possuem o contrato, documento, união estável, mas morem em tetos separados. Mas eles compraram um carro junto, eles compraram uma casa junto, eles possuem um filho, mas não moram juntos. Pode ser considerado como união estável? Tudo pode. O que a união estável configura? Uma convivência pública e notória. Aqueles casais que têm uma convivência pública e notória, têm um filho, adquirem bens junto, fazem viagens, etc., e não precisam necessariamente morar, é união estável, sim. A lei entende. Tem um tempo, antigamente, quando eu entrei lá no direito, eles diziam assim, que essa união pública e notória tinha que ser de 2 anos. Hoje em dia não tem mais esse período, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Por quê? Quanto mais pública e notória, quanto mais sólida em patrimônio, mais sólida em filhos, mais provas tu vai fazer sobre a tua união estável. Então, pode ser assim, ó, que eu conheci uma pessoa hoje, semana que vem nós já viajamos, na outra semana a gente já comprou um carro e daqui a 1 ano a gente já teve um filho. Desde quando a conta? Pode ser até 10 agora que a gente se conheceu, porque a gente foi adquirindo coisas juntas, às vezes dívidas e patrimônio. Como às vezes pode ser um casal que mora em cada casa e não acontece nada entre esses dois. Eles podem ter uma união estável? Pode, mas vai ser mais difícil provar, porque eles não fazem uma coisa pública e notória, não tiveram filhos, não constituíram bens. Então, a título de quê? De talvez um desses morre e eu quero adquirir uma pensão, vai ser difícil provar que eu tinha uma união estável, porque eu não tenho nenhum requisito de união estável que prove o elo. Então, não tendo documento, a gente pode sim pedir reconhecimento de união estável, mas eu tenho que comprovar essa questão pública e notória. Lembrando que não tem alteração do estado civil e na união estável, sim, pode adquirir o nome também do companheiro. Então, outras coisas também, né? Ela pode ser lá feita no cartório, lá no Trentino Thomas, né? Um documento, instrumento público de união estável ou um instrumento particular de união estável que tem que ser autenticado junto também aos mesmos cartórios, tá? Para eu ter uma união estável, o casamento eu me divorcio. A união estável eu dissolvo, se diz dissolução de união estável. Quando eu não tenho papel, eu primeiro tenho que dizer para o juiz que eu estou fazendo um reconhecimento de união estável com posterior dissolução de união estável. Primeiro eu tenho que dizer, provar que existia uma união, para depois eu querer apartar as coisas que tem dentro dessa união. Se a união estável, digamos, as pessoas estão lá, querem reconhecer e dissolver essa união, certo? Para acontecer isso, eu vou ter que primeiro provar que a gente tinha uma união, mediante documentos, para dissolver, certo? Eu posso fazer isso no cartório, lá, Trentinho Thomas, e quem aqui é De Martins, desculpa, agora nem tem mais o Thomas, é o De Martins, o Trentinho De Martins, ou na justiça. Para a justiça, geralmente, assim como no casamento, é feito por casos que tem briga, litígio, ou que tem dívidas, ou que tem menores de idade.
Quando tem esses, precisa necessariamente ser na justiça, porque o Ministério Público tem que investigar o que está acontecendo com esse casal. O casal está ok, não tem filhos, não tem dívidas, ou os filhos são maior de idade, podem ir direto para o cartório. No cartório, demora, pessoal. Isso, assim, questão no dia, tu já sai com a dissolução, às vezes de um dia para o outro, depende do cartório. Na justiça, alguns anos, certo? Então, tem esse macete que, quando puder fazer pelo cartório, ambos precisam de advogado, tá? É possível ser feito de forma igual, certo? Então, existe essas duas questões ali de união estável e casamento, que eu pedi para vocês lerem também. Podemos fazer, então, aquela conversão de união estável também pode, está lá no artigo 1726. Existe também o casamento consular, que é aquele, assim, que quando tu casa no estrangeiro, tu casou lá, tu tem 180 dias, tu pega todo, tu tem que ir no consulado. Exemplo, uns amigos meus iam fazer isso. Eles iam casar em Las Vegas. Eu ia ser madrinha, nós até ia para lá, mas bebê não deixou, porque eles vão em fevereiro casar. O que acontece? Eles iam casar até na pandemia, daí a pandemia fechou e agora eu acredito que vai ser em fevereiro. Não sei dizer, não perguntei, esqueci de perguntar para minha comadre até. O que aconteceu? Eles teriam que chegar lá em Las Vegas, se apresentar no consulado lá de Las Vegas, pegar toda a documentação, preencher documentação que eles vão casar lá no território americano e celebrariam nessas capelas típicas de Las Vegas. E a pessoa que celebrou lá ia autenticar esses papéis que foram pegos no consulado. Quando eles voltariam para o Brasil, eles teriam que ir ali no cartório civil, né? Com esse papel, eles têm 180 dias, para averbar esse casamento lá do estrangeiro do Brasil. Porque senão, que nem eu falei antes, casou em Las Vegas, eles seriam casados lá na lei dos Estados Unidos, mas não na lei do brasileira. Então, teriam que averbar. Mas não é simplesmente chegar lá, bêbado, louco lá, que nem diz, tem um casamento lá que o casal casa em Las Vegas e daí eles acabam ganhando um cheque lá que é com o Ashton Kutcher e a... Como é aquela loira? Não sei o nome dela, mas eles casam, bêbados, não lembro que casaram, e daí eles estavam lá nos jogos de aposta, eles ganharam um cheque milionário, e daí depois eles não queriam mais validar o ato, né? Então, ele é um exemplo assim, existe aquele casamento, existiria, mas, ao mesmo tempo, deixa eu só botar aqui que a Larissa entrou bem depois, a outra Larissa, daí ela vai ganhar a falta em algum período, quase todo. Prof, Oi. deixa eu tentar te explicar. Peraí que eu tô até com Fala, suor. Larissa, depois no final da aula, tá? Por favor, que senão a gente não vai Tá. conseguir vencer o conteúdo, não é o momento, tá? Então, assim, ó. Então, aquele casamento, digamos, se fosse pelos meus amigos, eles teriam que antes, sempre, só aquele ato que eles casaram bêbado, não estaria poderes para eles averbar aqui, porque eles têm que fazer um pedido válido antes do casamento de lá, para o consulado de lá aceitar. Eles casam na capela e depois viriam para cá, certo? Também temos aquele outro questão do concubinato, pessoal. O concubinato, para nossa lei, o vulgo amante, tá? Lá no mundo jurídico é reconhecido o artigo 1727, os concubinos. Os concubinos são os próprios amantes, que são aquelas pessoas que, às vezes, pessoal, não têm conhecimento que a pessoa é casada, certo? Não é quem é essa pessoa? Sou eu, prof. A Luana, eu vou ter que entrar pelo meu marido. Ah, então tá. Perfeito. Eu disse, ué, quem é Gustavo? É teu marido, Luana? Vai ser o nome do meu filho, ó, o Gustavo. O Gustavo entrou. Meu celular não tá carregando, daí eu vou ficar sem bateria, vai cair aqui. Tá bom, não tem problema. Obrigada. E daí o próprio concubinato exige-se, pessoal, não é o amante declarado que sabe que é amante, é aquela pessoa que não sabia que era um amante, que ela tinha na cabeça dela talvez uma união estável com essa pessoa viajava muito, até porque a união estável não exige que mora no mesmo endereço, etc. E seria uma relação pública e notória, talvez às vezes pessoas de cidades distintas, e às vezes até com filhos tem, sem saber, é considerado como concubino. Esse concubino,
que é a pessoa, ele era casado e tinha a concubina. Vai ter discussão lá na hora da partilha de bens, vai ter discussão na hora da divisão de pensão. Muito cuidado, porque se tu não tem essa questão bem declarada, dependendo das provas que tu produzir, pessoal, exemplo tipo até de pensão, tu vai lá pedir pensão do falecido, né? Tua amante, já aconteceu casos que o INSS entende que a pessoa é casada, só o casado vai ter direito, mas outras vezes já vi casos que a amante, às vezes, era mais presente que a própria mulher do casamento e foi concedida a pensão para a amante, e já vi também divisões de pensão. Então, existe, vai depender de cada caso, depender das provas que serão produzidas, certo? Lá em 2011, foi considerado reconhecido o casamento homoafetivo, homossexual, tá, pessoal? Primeiro foi declarado só a união estável, lá em 2013 foi aceito o casamento também, casamento civil. Religioso ainda não é aceito. Outra questão, regime de bens, tá? Encerramos casamentos. Nós temos no nosso ordenamento jurídico 4 regime de bens: universal, parcial, separação total e bens aquestos. Todos eles são válidos dentro do ordenamento jurídico. Via de regra, já vou passar aqui para o segundo, tanto a união estável quanto o casamento, ambos é automático, na hora da celebração, comunhão parcial de bens. Eu não quero, então eu vou ter que dizer lá para o juiz de paz ou lá no cartório, eu quero optar pela comunhão universal. Se eu não falar, o regime vai direto. Comunhão parcial. A parcial é aquela. Tudo que nós constituir a partir do nosso vínculo, 6 para cada um, anteriores não comunicam, certo? Parcial já vem daquela parcialidade daqui para frente. Os anteriores não comunicam. Parcial de bens. Universal, a gente vem entender no verso, o que é meu é teu, antes, depois, futuro, sempre. A gente vai dividir tudo. Independente no nome de quem tá. Divide. Na comunhão, na separação total, vale o nome que está no documento. Mesmo se foi comprado durante o casamento, mesmo que é herança, mesmo que é a doação, no nome de quem que está? É lá da Thaís. Então, aquela casa pertence a Thaís. Azar, mas foi o marido que pagou e deu. Está no nome da Thaís, é o que vale a Thaís. Ele tem prova que ele pagou? Não tem. Então, tudo é o que vale, é o que está no nome. Separação total. O que é meu, o que é teu. E bens aquestos é 2 num só. O que é o bens aquestos? Durante o casamento, as pessoas às vezes disseram, eu quero bens aquestos. Durante o meu casamento, eu escolhi esse regime, vale o que está no nome. O que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. Cada um tem o que é seu no nome. Mas a gente quer se divorciar. O que vai acontecer? Tudo que for adquirido durante o casamento, no divórcio, divide meio a meio. Então, o que é o bens aquestos? Enquanto casados formos, é separação total. Mas se a gente se divorciar, vai para parcial. Por que esse bens aquestos? Geralmente as pessoas, às vezes, quando têm dívidas ou têm empresas e etc., o cônjuge, às vezes, é atingido por causa do regime de bens. Mas tu tem os aquestos, não vai ser atingido. E tu garante que, se quando tu se separar e tu provar que isso foi adquirido durante o casamento, tu vai ganhar a tua parte do que tu comprou. Não vai ser só aquilo que está no nome. Quem tem esse regime? Luciano Huck e Angélica. Eles hoje são casados e eles têm bens aquestos. Então, eles estão casados, eles estão... O que está no nome do Luciano, está no nome do Luciano. O que está no nome da Angélica, está no nome da Angélica. Mas digamos que amanhã eles querem se divorciar, eles vão listar tudo que eles adquiriram dentro do casamento e vão separar
meio a meio para cada um, independente do nome, tá? É válido também esse bens aquestos, certo? Também falei assim, mas eu quero alterar meu regime de bens. Quando eu casei na parcial, nem sabia que eu tinha que me manifestar que eu quero separação total. O que eu faço? Tem que pedir para o juiz. Tu vai ter que entrar com um pedido para o juiz para alterar teu regime de bens. O juiz pode ou não pode aceitar. Vai depender das justificativas que ele queira alterar esse regime. Mas existe a possibilidade, durante o vínculo matrimonial, a troca de regime, certo? Encerrado direito família, pulamos para o direito sucessório. Direito sucessório é aquele que eu morri, vai gerar uma herança. Eu serei a morta, o morto será chamado de cujos. Lá, geralmente, no direito, a gente sempre fala de cujos, que é o termo utilizado para o morto, tá? Então, a sucessão inicia-se com a morte de alguém, necessariamente. Então, isso significa que a gente transfere direitos, ações, obrigações, responsabilidades, etc. E temos 3 formas. A herança é aquele patrimônio que transfere-se automático do morto para os herdeiros. A lei garante. Meu pai já, que nem no meu caso, meu pai já faleceu, certo? Então, o direito da herança, do patrimônio que ele tinha, foi dividido para os herdeiros. Quem são os herdeiros? Lado e para baixo, que a gente já vai olhar isso. Quem era lado? A minha mãe era viva? Ele era casado com a minha mãe? Era. Então, a mãe é herdeira. E filhos. Tinha 2 filhas vivas, 2 filhas maiores de idade. Nós herdamos. A lei deu esse direito para nós. A gente herda o que o meu pai adquiriu em vida, certo? Então, essa herança é o patrimônio que eu, herdeira, adquiri, porque a lei me dá esse direito. Mas a lei dá outro direito para alguém que talvez nem herdeiro é, que é o legado, o famoso testamento. Eu, na vida, posso testar 50% do meu patrimônio para qualquer pessoa. 50% necessariamente tem que ser dos herdeiros. A lei obriga. Os outros 50%, não quero deixar para essas pessoas. Eu vou dar para minha empregada, que é a pessoa que me cuida. Pode? Pode. Era o bafafá da própria Rainha Elizabeth, agora quando ela faleceu, diz que nas pressas antes de morrer, ela mudou o testamento. Não cheguei a mais ler sobre, mas dizem que essa mudança de testamento envolvia todas as joias delas, avaliada em 400 e poucos milhões de reais, que, por direito de herança, ia para os filhos, ia para o rei, agora que é rei, né, o príncipe Charles, e os outros 3 filhos, certo? 2 filhos, não me lembro quantos filhos ela tinha mesmo. Esses iam herdar as joias da Rainha Elizabeth, porque se não tem testamento, esses herdeiros vão ganhar essas joias, porque é direito deles. Porém, ela quis separar. As joias equivalem até 50% do patrimônio? Sim, com certeza, o patrimônio dela era muito maior que esse. Dizem que ela deixou de herança para a mulher do neto lá, acho que é Kate, né? A mulher do William, não me lembro, né? Acho que é a que tem os filhozinhos lá. Acho que é isso, né, Viviana? Tem a princesa da Diana, que morreu, né? E dela tem os 2. O Harry, que casou com aquela americana, que tinha do seriado Suits. E acho que é a Kate, né? Isso. E dizem que todas as joias ela deixou para Kate. Então, tu imagina, se isso for verdade, o bafafá desses filhos que perderam 400 e poucos milhões para alguém. Ela era parente por afinidade, né? Ela não era sanguínea da Rainha Elizabeth. Ela pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum, qualquer pessoa. Tanto que quando uma pessoa morre, para tu ganhar o direito, tu tem que abrir um inventário, fazer um inventário. E a primeira coisa quando tu junta documento de inventário é uma certidão
negativa de testamento. E, de repente, positivou, tem um testamento. E a pessoa, ela pode doar o que ela quiser. Às vezes pode doar um carro, a casa, um piano. Ela doou todas as joias. Dizem, eu não cheguei a olhar, porque eu sei que era o bafafá ali quando deu a morte dela, que ela chamou o pessoal do cartório lá, às pressas, e fez uma alteração e a especulação, porque eles não abriram ainda esse testamento. Mas as fofoquinhas que corriam, certo, no castelo, disseram que foi isso que ela fez. Possivelmente ela disse, não, quer saber, as minhas joias vão para uma pessoa especial. E daí, aquela lá vai ser a herdeira exclusiva das joias, sem precisar entregar nada a ninguém. Vale como os filhos iguais. Então, tu pode ter essa sucessão legítima, que é aquela, o príncipe Charles, ela, não me lembro o nome dela, da filha, e o André, e acho que tem o Eduardo, não tenho certeza. Vão herdar da rainha Elizabeth. Pode, o Philip, marido, já morreu, então não tem marido para herdar, então o marido não herda mais, quem herda é só os filhos, se os filhos vivos estão, todos estão. Se um dos filhos não tivesse vivo, mas a mulher do filho está viva, ela ganha. Esse filho teve filhos? Teve, que seriam os netos, herdam também, tá? Porque daí vai indo para o raminho de baixo. Ou tu vai ser uma sucessão testamentária. Então, lá no dia da divisão de bens, vai estar os filhos da rainha Elizabeth, mais a mulher do William, dizendo a minha parte é as joias. E todos têm um patamar igual. Claro, ela será só de joias, e os outros vão dividir sobre outros bens, certo? Outra coisa, então, isso aqui também não precisa. Aqui a vocação de ser herdeiros. Como é que funciona? Já está acabando. Primeiro, a rainha Elizabeth. Quem vai herdar? O marido, o rei Philip, e os filhos. Mas o Philip é morto, então ele cai fora. Serão os filhos vivos. Se, que nem eu disse, volto a dizer, se os filhos têm um morto, esse filho morto tem filhos? Tem. É casado ainda? É. Que regime? Universal de bens. Essas pessoas todas vão herdar. Daí tem que chamar para o processo essas pessoas. E assim vai cavocando até embaixo, até chegar alguém que possa. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, não tem filhos, tá? Vai poder o cônjuge, certo? Muitas vezes acontece o quê? O cônjuge não tem filhos e os pais herdam também. Pode? Ou os avós herdam também. Pode? Pode. Todos esses podem herdar. Não tendo gente para baixo, primeiro tu vai para baixo. Não tendo, já vou mostrar a outra, vai para cima. Não tendo para cima, vai para os lados. Como assim, prof? Para eu mostrar mais fácil. Aqui. Ó, eu tô ali, tá? Sou casada, não sou casada, vai influenciar. E em primeiro grau, então sempre o meu cônjuge e meu filho. Meu filho é morto, meu neto. Meu neto é casado, a mulher dele vai para o bisneto, vai para o trineto, certo? Essa é a primeira escala. Para baixo eu não tive filhos, não tive neto, então vai para cima. Primeiro meu pai, depois meu avô e a minha avó, os dois, se vivo forem, né? Meu bisavô, minha bisavó, trisavô e trisavó. Não tem gente para baixo, não tem gente para cima, mas meu irmão vive. Então, primeiro lugar é o irmão. O irmão já morreu também, mas ele tem um filho. Esse sobrinho vai ganhar. Mas o sobrinho já morreu e também tem um sobrinho neto. Vai toda aquela escala ali do sobrinho bisneto, sobrinho trineto. Daí, não tendo esses, daí vai lá para a linha do meu avô. Isso eu não vou pedir para prova, tá, pessoal? Só para vocês saberem como funciona. Não tem. Então, meu avô é vivo, não é mais vivo. Então, vamos ver se não tem nenhum tio meu que é vivo. E ali vai buscando os ramos até a gente achar alguém. Não, a sua filha deixou cadeira, não tenho ninguém.
Era minha mãe, era uma mãe solteira, que não teve, já os pais morreram, ela era filha única, ela não tem vô, não tem bisavô, eu não tenho irmão, nada conhecido. Não tenho para quem? Ou eu deixo em testamento, mas necessariamente 50%, e o outro vai para o Estado. União, pessoal. A União pega esses bens de pessoas filho de chocadeiras, tá? Então, é a partir da morte, mediante, então, transmite-se automaticamente por testamento ou pela própria sucessão em si, né? E eu não preciso fazer essa aceitação. Simplesmente as pessoas hoje em dia, elas vão lá, entram com processo judicial, quando tem briga de divisão de patrimônio, daí, ou menores, vai para a justiça, ou maiores e ok, inventário no cartório. E ali, vocês já estão aceitando essa herança. Mas o que acontece às vezes é assim, ó, fala para mim, na verdade, doutora, a mãe é viva e eu e a Mana vamos renunciar o nosso patrimônio em nome da mãe. Pode? Pode. Quando algum herdeiro, qualquer um deles, renuncia, ou seja, abre mão, eu não vou mais voltar atrás, eu perdi meu direito da herança, eu posso renunciar para uma pessoa específica, ou eu renuncio. Daí tudo que era meu patrimônio volta, como se diz, ao monte mor e será dividido em partes iguais entre as pessoas que estão discutindo a herança. É possível também. Tudo isso está na lei, pessoal, certo? Então, ali as formas de renúncia, né? Quem não pode renunciar, algumas restrições também, certo? Esses efeitos que vêm da própria renúncia em si. Como é que é feito esses testamentos, que eu já falei para vocês, o inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial, que sempre precisa de um advogado. E a gente tem também a questão de indignidade e deserção. A deserção é aquelas coisas que a gente diz que as pessoas serão deserdadas. Eu vou te deserdar. Existe isso? Existe, tá? No Código Civil, lá na parte de sucessões, tá? E ela é feita perante o Código Civil e eles não farão jus. Então, pessoas condenadas por morte da pessoa para ganhar herança não terão direito mais, tá? Aquelas pessoas que tu também caluniou, tu teve algumas agressões verbais, agressões físicas, tiveram alguns atos fraudulentos, tu foi uma pessoa com alguns, tudo comprovado, tá, pessoal? Que tu teve alguns atos contra essa pessoa, pode entrar nos requisitos de deserção e a pessoa, o herdeiro, não vai mais receber a herança. E aquele direito vai ficar, não vai ser dele, porque ele perdeu por causa das coisas que ele fez, e volta para o Monte Mor, que será dividido em igual parte a todos os herdeiros. Isto, viu, ó, 8h31, mas eu tive que correr também, né? Não consegui nem respirar. Dúvidas, direito, família, sucessões? Tudo ok? Tudo 100%? Então tá bom, pessoal. Lembrando, nós temos mais 2 aulas, tá? Semana que vem eu vou dar direito empresarial para vocês e depois teremos direito penal e acabou. Estão formados em noção de direitos. Daí a gente vem a nossa prova e quem não atingir 7 está automaticamente em exame, certo? Só para a gente dar aquela recapitulação. Essa semana ainda não tem trabalho. Não lembro, tem que olhar o cronograma, a data do trabalho de vocês para eu formular um trabalho. Eu não tive tempo ainda, eu tive bem compromissada nos últimos dias, mas logo eu já vou estar lançando um trabalho para todas as turmas de vocês, certo? Isto! Não sei, Larissa, tu quer falar comigo alguma coisa? Daí eu posso liberar a turma?
Não a Larissa Gabriela, a outra Larissa. Acho que ela nem tá aí. Possivelmente ela vai me chamar no privado depois, então. Então tá, pessoal. Para não tomar tempo de ninguém, ninguém tem dúvida. Problema é de você, se depois tá lá as dúvidas lá na hora da prova, que é bastante conteúdo. Não posso fazer nada, depois estão tudo chorando lá na prova. Ai, prof, como é que eu fui? Tô aqui pronta para responder as coisas de vocês e vocês ninguém me tá dando bola. Então tá bom, não vem chorar. Depois é exame. Então tá bom. Então tá, pessoal. Então semana que vem, mesmo horário, 8h30, a aula de Direito Empresarial. Por mais que ele vai ser um conteúdo bem simples, bem tranquilo, porque a gente não entra na questão do direito comercial, que é o direito empresarial. Então, ele é bem uma noção do que é empresário, atividade empresária, como é que funciona para ser empresário. Uma coisa bem ok. E depois penal também é mais questão de princípios, de leis e penal, coisas próprias do Código Penal, porque se a gente estudar a lei também vai muito adiante. A gente só traz uma noção também. Então, são aulas mais leves, as outras duas. Até a outra é bem pequena, assim, a gente pode ter uma aula mais tranquila, não precisar empurrar com o conteúdo, porque na realidade o direito família e o direito sucessões, eles eram divididos em duas, sabe? Eu dava só direito família num dia e só direito sucessões, mas o cronograma de vocês não fecha esse ano, então a gente, para eu puder cumprir, né, antes da minha saída, eu puder finalizar a turma de vocês, a gente teve que encurtar, mas o conteúdo é esse, porém a gente fala mais espaçado, mais calmo, mas o material que o MEC exige é esse aí. Certo? Feitoria? Bom fim de bom descanso. Então, de folga ainda, ninguém tem trabalho. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.